Vamos lá, gente. Estamos iniciando mais um bloco. Nesse bloco, como eu disse no finalzinho do bloco anterior, nós vamos falar sobre o menu iniciar e sobre alguns elementos, tá, que a gente citou no bloco anterior, barra de tarefas. Tá? Então, primeira informação, nós vamos começar com o rapazinho aqui, ó, menu iniciar. Ok? Menu iniciar. Atalho de teclado, Ctrl ESC. Professor, o atalho do menu iniciar é Ctrl ESC, né? Aquela teclinha com o logotipo do Windows, não? Pode ser também, é também, né? Só que geralmente cai em prova de concurso este atalho aqui, ó. Este atalho aqui. Vou citar um exemplo bem mais ou menos recente. 2021, a prova da Polícia Civil aqui do Ceará, a banca IDECAM cobrou 2 atalhos de teclado. Um deles do Windows, 2 atalhos do Windows, porque cobrou atalhos também lá do Mozilla Thunderbird, cobrou atalhos de outros programas também. Tá? A IDECAM ela é uma banca, né, que a gente sabe que ela gosta muito de cobrar atalhos de teclado. Na prova da GMF, ela cobrou 3 atalhos dos navegadores de internet. Né? Então, um desses atalhos que caíram na prova da Guarda Municipal de Fortaleza, aliás, da Polícia Civil do Ceará 2021, foi o Ctrl ESC, abre o menu iniciar. O outro eu vou até anotar aqui daqui a pouco, que está dentro do menu iniciar também, foi do item configurações. Então, você abre o menu iniciar com o Ctrl ESC. No menu iniciar, gente, do lado direito, nós vamos encontrar o que é chamado de blocos dinâmicos. Blocos dinâmicos. O que são os blocos dinâmicos? São os blocos, né, são os quadros com alguns recursos. Microsoft Edge, alguns jogos, Microsoft Store, a lojazinha da Microsoft na web e alguns outros recursos lá. Se você quiser tirar algum, pode clicar com o botão direito em um deles, que vai ter lá, desafixar do menu iniciar. Da mesma forma que às vezes você tem ali um programa, um ícone de um programa na área de trabalho, você quer incluir no menu iniciar, botão direito do mouse, no íconezinho lá do programa, aí vai ter fixar no menu iniciar, ok? Fixar no menu iniciar. Então você tem os blocos dinâmicos. Esses blocos dinâmicos, né, eles já vêm ali do Windows 8. O Windows 8 que nos trouxe uma área de trabalho nada bacana, nada amigável, tá? Eram vários blocos espalhados pela área de trabalho, como se fossem os blocos do menu iniciar em tela cheia na área de trabalho. Então isso não agradou muito aos usuários, né? É a famosa interface Metro, chamada assim lá do Windows 8, e aí a Microsoft recolheu esses blocos, né, a uma área mais restrita, voltando a uma interface que era utilizada no Windows 7, no Windows XP, para o menu iniciar, certo? Para o menu iniciar. Nós vamos ter também no menu iniciar a famosa lista de quê? Lista de programas, lista de aplicativos. Então, bem na parte intermediária do menu iniciar, você tem a lista de programas, tá? Na parte de configurações do Windows, lá em personalização, você pode personalizar o menu iniciar. E aí você pode criar outras listas. Listas de programas adicionados recentemente, lista de programas mais utilizados, certo? Criar várias listazinhas de programas dentro do menu iniciar. Mas por padrão, aquela completinha com todos os programas instalados, você vai ter ali. E do lado esquerdo do menu iniciar, né? Lado direito, blocos dinâmicos. Parte do meio, lista de programas. E bem no cantinho esquerdo, você tem uma pequena parte com 5 botões, tá? O primeiro botão é o botão desligar. De baixo para cima é o botão desligar, certo? Quando a gente clica nesse botão, se caísse na sua prova assim, ó, ao clicar no menu iniciar e em seguida desligar, o computador começa a ser desligado. Aí muita gente iria marcar o quê? Verdadeiro. E no gabarito, provavelmente, eu acredito que a banca iria colocar falso. Porque quando você abre o menu iniciar com um clique e clica em desligar, o computador não começa a ser desligado. Ele abre uma lista com as opções desligar. Então, no caso, você teria que abrir o menu iniciar, clicar em desligar e depois desligar de novo. Mas também você vai ter à disposição da opção reiniciar.
desligar, reiniciar, aí tem a opção suspender e tem a opção hibernar. Ok? Se você escolher a opção desligar, aí sim o computador começa a ser desligado. Como? O Windows começa a fechar cada programa que está aberto. Se na janela de algum programa tiver algum conteúdo, algum documento que foi alterado e ainda não foi salvo, ele vai perguntar se você deseja salvar. Antes de fechar cada janela, ele consulta, né, ele verifica se está tudo salvo, senão ele pergunta se você quer salvar. E depois de fechar todos os programas, encerra-se a área de trabalho e desliga o computador. Se eu clicar no reiniciar, ele também vai fechar todos os programas, perguntar se você deseja salvar algum conteúdo que ainda não foi salvo, depois encerra a área de trabalho e reinicia a máquina. Como? Reiniciando o sistema operacional. Ao invés de deixar a máquina desligada, reinicia, religa, o que a gente chama de reboot. Dá um reboot, dá um reset. Suspender. O modo suspender, ele coloca o computador em um estado de baixo consumo de energia. Anota isso daí, ó. Suspender. Coloca o computador em estado de baixo consumo de energia. Certo? Desligando parte do equipamento. Desligando parte do equipamento. Então, tá aí, já está até explicado aqui nessa narração, né? O modo suspender, ele coloca o computador em um estado de baixo consumo de energia. Aí você pode se perguntar, por que baixo consumo de energia? Já está aí a resposta direta. Pois desativa, desliga parte do equipamento. Então você percebe que quando clicar em suspender, o Windows não vai fechar nada, em termos de programas, tá? De arquivos. Mas vai desligar o monitor de vídeo, alguns componentes ali conectados em portas USB, tá? Então, o modo suspender não vai desligar o computador, não vai reiniciar, não vai fechar nada. Vai só desligar alguns componentes do hardware. Mas o computador vai continuar ligado? Vai, porque a placa-mãe ela vai continuar recebendo energia, fornecendo energia para o processador, para a memória RAM, certo? Beleza? Tem alguns casos, isso é até configurável, né? Que alguns processos eles param, né? E aquela ventoinha lá do processador às vezes para também. Então depende muito de configuração e do próprio equipamento em si, da configuração do equipamento. E o hibernar? O hibernar ele é bem parecido com o desligar. Eu, por exemplo, muitas vezes quando vou desligar o meu notebook, às vezes eu desligo pela opção desligar, às vezes pelo hibernar, o computador PC também, tá? Não apenas o notebook, computador PC também. E aí qual é a diferença entre desligar o computador pelo comando desligar, pelo hibernar? Quando a gente hiberna um computador, o que acontece? Vem aqui, deixa eu ver, até aqui ainda pega, pronto. Hibernar. Hibernar, pronto. Eu falei para vocês, lá no último bloco de gravação da parte de hardware, quando a gente resolveu uma questão sobre memória virtual, lembram? Eu falei para vocês que quando você liga o computador, o próprio sistema operacional e todos os outros programas, aplicativos, arquivos, tudo que você vai abrir, ocupa espaço onde, gente? Onde? Pensem aí. Me respondam só com a mente. Na memória RAM do computador, na memória principal. Então eu tenho tantos programas, tantos arquivos abertos ali na tela naquele momento, beleza? Aí eu vou lá no menu iniciar, clico em desligar e depois em hibernar. Resultado, ó, tudo que está aqui é gravado, é salvo automaticamente onde? No disco do computador. Já vai ter um espaço, uma área reservada no disco do computador para isso, beleza? Uma área reservada para isso, lá no disco do computador. Então você não precisa salvar nada. Quando você usa a opção hibernar, é o próprio Windows que pega o que é chamado de seção de trabalho do usuário, que é tudo que está aberto ali no momento, salva automaticamente numa área do disco. E quando o computador for ligado novamente, ó, o processo inverso ocorre.
tudo que foi gravado lá no disco, janelas de programas, arquivos, tudo, volta para a área de trabalho. Então, quando você ligar de novo o computador e voltar a utilizá-lo, você volta exatamente ao estado em que você estava antes. Inclusive, ó, o suspender também. Você clica em suspender, aí o monitor desliga, parte do equipamento fica todo desligado. Mas quando você pressiona o botãozinho de ligar o computador, aciona, aí está lá a telazinha de bloqueio, você coloca a sua senha e aparecem todos os programas e arquivos que estavam abertos, que estavam em uso. Beleza? A diferença entre o suspender e o hibernar e o desligar, né? Primeiro, suspender e hibernar. O suspender desliga parcialmente a máquina. O hibernar desliga completamente mesmo. No suspender, todos os processos permanecem na memória RAM, porque a máquina não é desligada, certo? A memória RAM continua recebendo energia e mantendo aberto o sistema operacional e todos os programas e arquivos do usuário. Já no hibernar, tudo isso daqui é transferido para o disco para que a máquina seja desligada. No desligar, quando você liga o computador novamente, os programas não reabrem, porque eles não foram salvos, eles foram simplesmente fechados. Então, por favor, vá para uma prova de concurso que tem Windows no edital, sabendo bem direitinho desligar, reiniciar, suspender e hibernar. São recursos que já caíram em muitas provas de concurso, beleza? Vamos lá. Depois da opção desligar, dentro do menu iniciar, a gente vai ter uma opção chamada configurações. Configurações. Atalho, o que eu disse que caiu na prova da Polícia Civil aqui do Ceará, 2021, Banca e Decam. Windows mais I. O que é esse configurações? O nome por si só já diz tudo. Até o Windows 7, quando a gente deseja mudar algumas configurações, desejava mudar naquela época algumas configurações no computador, a gente usava um recurso chamado painel de controle, que ainda está presente nas versões atuais do Windows, certo? Porém, perdeu muito espaço para o item configurações. Teve uma prova ainda hoje eu estava na turma presencial e citei essa prova, foi da Guarda Municipal do Eusébio, Banca Consulpan, 2020. Então foi cobrado. No Windows 7, o elemento responsável pelas configurações, ajustes de configurações de um computador, tanto hardware, teclado, mouse, monitor, como softwares da máquina, denomina-se, aí entre as opções tinha painel de controle. Somente a partir do Windows 8, né, é que surgiu esse elemento chamado configurações. E atualmente as bancas já, quando vão colocar alguma coisa relacionada a configurações, colocam a questão dentro dos recursos dessa janela e não mais lá do painel de controle, certo? Configurações. Então, quando você abrir o menu inicial, vai ter um item lá chamado configurações, mas tem um atalho de teclado para abrir direto. Então, na janelinha tem vários ícones e cada um deles é responsável por um conjunto de ajustes de configurações. Cada item não configura um recurso só. São vários ajustes de configurações que a gente acessa por cada item que está dentro da janela configurações, tá? Dentro do menu iniciar, a gente também tem acesso à pasta de imagens e também à pasta de documentos. Imagens, documentos. Então, se eu quero abrir a minha pasta de imagens, iniciar imagens. Documentos, iniciar documentos. E lá em cima, no topo lá do menu iniciar, nesse lado esquerdo, a gente tem o ícone das contas de usuários. Contas de usuários, tá? Aí nós vamos ter, ó, ao clicar nesse íconezinho, nesse item, alterar as configurações da conta que está aberta no momento, bloquear, tem até um atalhozinho que é o Windows mais L, que a galera às vezes sala de aula sabe que eu estou Ceará, vozão, maior do estado, aí L de Lion, né? Não, não é L de Lion, não tem nada a ver com o Lion, certo?
bloquear o Windows L. Só o que é que faz essa opção bloquear? Gente, essa opção, ela simplesmente bloqueia a área de trabalho com uma imagem e a data e hora do computador. Essa imagem, inclusive, lá nas configurações tem um item chamado personalização, que uma das opções que a gente tem lá quando clica em personalização é personalizar a imagem da tela de bloqueio. Você pode indicar uma foto sua ou imagem para a tela de bloqueio. E aí quando você der um clique, pressionar uma teclazinha no teclado, o Windows pede a sua senha de usuário para poder desbloquear o computador. Certo? Então essa opção bloquear, como já vem em concurso, ela não desliga parte do equipamento, porque quem desliga parte do equipamento é o suspender. Essa opção bloquear, ela não salva tudo para desligar o computador, porque quem faz isso é o hibernar, certo? Essa opção bloquear, ela só joga uma imagem na tela, que encobre toda a sua seção de trabalho, toda a sua área de trabalho, e ela só sai dali quando você clicar e colocar a sua senha de usuário. Beleza? Caso a sua conta esteja com uma senha definida. Bloquear. Aí depois vai ter um comando assim, ó. Sair. Esse comando é o que antigamente, nas versões do Windows, eu acho que até o Windows 7, muita gente conhece esse recurso como logoff. Pessoal, o que é um logoff ou sair? Logoff, ou como é chamado atualmente o comando, sair, significa eu tenho uma conta de usuário chamada Augusto. No momento, eu estou usando ali 5 programas. Quando eu clicar em menu iniciar, contas, sair, o Windows começa a fechar todos os programas e sai da minha conta de usuário sem desligar o computador. Fecha todos os programas. Pessoal, eu vou perder tudo? Não, ele vai perguntar se você quer salvar isso aqui, aquilo ali e tal. E depois que fechar todos os programas, o que ele faz? Ele coloca a tela de bloqueio. Ele bloqueia o computador. Você vê no monitor a tela de bloqueio. Ah, eu quero voltar de novo para a minha conta ou para alguma outra. Você clica lá na tela de bloqueio, escolhe a conta de usuário que você quer ir e coloca a senha desse usuário. Beleza? Então, sair é o antigo logoff. O que já caiu, né? Fazer um logoff já caiu tantas vezes em concurso. Então é isso. Fechar cada programa que está aberto e sair da tua conta de usuário sem deixar nada aberto. Sai fechando tudo e abandona a tua conta de usuário. Não exclui a conta de usuário, hein? Apenas sai da conta naquele momento. Agora, olha aqui, ó. Se o computador, além dessa conta de usuário que está sendo usada no momento, tiver alguma outra conta de usuário, ou até outras, vou até botar aqui no plural, ó, outras contas. Ah, tem uma conta chamada Augusto, tem uma conta chamada Laura e tem uma conta chamada Maria. Augusto, Laura e Maria. Então, vai aparecer Laura e vai aparecer Maria. Se eu clicar em Laura, o que vai acontecer? Eu estou saindo da minha conta para ir para a conta da Laura? Não. Eu estou apenas, o Windows chama assim, ó, eu estou apenas trocando de usuário. O Windows chama isso de trocar usuário. O que é trocar usuário? É manter todos os programas do usuário atual abertos, tá? Só que troca de área de trabalho, vai para a área de trabalho de outra conta de usuário. Aí o outro usuário que eu cliquei deve colocar a sua senha para abrir a sua área de trabalho. Então, nesse momento, a memória do computador, ela compartilha todos os processos que estão abertos do usuário anterior e do usuário para qual eu troquei, eu alternei. É aí onde está a diferença entre usar o sair, antigo logoff, e o trocar usuário. Beleza? Ah, eu quero passar para outra conta de usuário, fechar logo tudo que eu tenho aberto aqui. Então, sair. Ah, eu quero passar para outro usuário, mas quero deixar essas minhas janelas abertas, porque quando eu voltar para a minha conta, eu quero encontrar aqui tudo aberto. Aí você só faz a troca de usuário pelo menu iniciar. Tem inclusive uma questãozinha no meu material, certo? Das turmas agora, já de 2024, que eu iniciei, em alguns cursinhos, turmas presenciais, que diz assim, ó, se eu não me engano, essa questão ela é até da mesma banca que fez agora o concurso da MC. Qual foi a banca? Agora me fugiu aqui da memória, mas é dessa banca que fez aí a prova da MC recentemente. E aí diz assim, ó, uma forma rápida de realizar uma troca de usuário no computador é
Aí lá entre as opções tem assim, ó, pressionando o atalho Ctrl, Alt, Del. Quando a gente pressiona esse atalho Ctrl, Alt, Del, aí aparece assim na tela, ó, bloquear, sair, trocar usuário, alterar senha do usuário e abrir o gerenciador de tarefas. E aí tem que cancelar logo abaixo, cancelar, não executar nenhuma das ações. Bloquear, sair, trocar usuário, alterar senha, abrir o gerenciador de tarefas. Então, uma forma rápida de realizar uma troca de usuário, ou até um logoff, um sair, tecla Ctrl Alt Del, que na tela vai aparecer um painelzão azul com essas opções. Beleza? Então, essas são as opções aqui do menu iniciar. Aproveita, gente, tá? Já está anotado ali, né? Já caiu em prova de concurso, né? Então, Ctrl Alt Del. Inclusive, agora que eu estou lembrando, na minha apostila das turmas de 2023, tá? A pessoa mudou muita coisa para a sua apostila que está agora? Não, gente, a parte teórica basicamente é toda a mesma, tá? Então, quem já viu minhas aulas aí em 2023, sabe que eu estou acrescentando aqui algumas coisinhas que eu já vi em algumas provas recentes, né? Geralmente eu não acrescentava bloco dinâmico, as 3 listas possíveis de programas, de aplicativos no menu iniciar. Então, a parte teórica, basicamente, isso aqui muita gente já viu em 2023, mas algumas questõezinhas, alguns recursos de questões mais recentes a gente está acrescentando para as aulas de 2024. Né? Então, aproveita. Então, lembrei agora que na minha apostila 2023, tinha uma questãozinha dizendo assim, ó, o usuário o usuário executou um procedimento no Windows 10 que disponibilizou na tela algumas opções, como alterar a senha, bloquear o computador e realizar uma troca de usuário. O procedimento utilizado foi, aí lá entre as opções tinha pressionar Ctrl Alt Del. Lembro até o item da questão, que é o item D de dado. Beleza? Então aproveita, anota os recursos aqui do menu iniciar e anota os recursos do Ctrl Alt Delete ali também, ó. Beleza? Então vamos lá, qualquer coisa você dá uma pausazinha aí no vídeo, tá? O bom, a gente sempre fala isso, né? O bom do online é isso, porque às vezes você está em sala de aula na turma presencial, está anotando aqui alguma coisa, alguns alunos anotam de forma mais rápida, outros de forma mais lenta, e nem sempre a gente consegue esperar até o último aluno terminar de anotar e tem que começar a explicação, né? E depois tem que apagar e tal. O online é bom porque é só você dar uma pausa, tá tudo aí, você anota e depois solta e continua vendo o vídeo. Então, no finalzinho do bloco anterior, eu fiz essas anotações aqui, ó, nesse slide. E aí eu falei que ia fazer um comentário, né, sobre esses elementos que vocês estão vendo agora aí da barra de tarefas, né? O pesquisar, Cortana, o visão de tarefas, Edge, explorador de arquivos. E eu falar sobre o menu iniciar. Menu iniciar já falamos, vamos falar agora sobre esses elementos da barra de tarefas, beleza? Então vamos fazer assim, aqui no quadro eu vou ter mais espaço, então deixa eu mudar aqui a tela para o quadro novamente, certo? Então vocês já devem ter anotado aquilo ali, vou pegar aqui um paninho aqui para apagar essa parte. E aqui eu vou fazer umas anotações sobre os principais recursos da barra de tarefas do Windows, beleza? Bora lá. Recurso número 1. Na barra de tarefas, bem ao lado do botão iniciar, tem uma caixa de pesquisa que você pode clicar nessa caixa para iniciar uma pesquisa ou, ó, o atalhozinho, ó, Windows mais S. Windows mais S. Beleza? Esse é o atalho para abrir a caixa de pesquisa. Clicou, abre a caixa de pesquisa. Lá na parte superior vai aparecer um painel e lá na parte superior você vai ter, ó,
tudo, que vai vir sublinhado, marcado. Aí do lado vai ter aplicativos. Aí do lado vai ter documentos. Do lado vai ter web. E depois vai ter 3 pontinhos com a palavra mais, certo? Com a palavra mais. O que significa isso? Que você pode fazer com que o Windows inicie uma pesquisa somente na parte de aplicativos, somente na parte de arquivos, somente na parte de programas, somente na internet, ou em todos os locais, tudo. Todos os locais possíveis. O padrão, inclusive, tudo. Mas você pode direcionar, fazer com que o Windows direcione a sua pesquisa só em um ambiente só. Só no ambiente de programas, só no ambiente de arquivos, só no ambiente da internet. Então, uma pesquisa mais específica, né? Em um ambiente. Aí vai ter assim, ó, recente. O que é esse recente? Logo abaixo da palavra recente, vai ter uma lista de programas, pastas e arquivos que você abriu recentemente. Então, todos os itens que você abriu recentemente vão aparecer logo abaixo. Geralmente, também, dentro do painel de pesquisa, aparece assim, ó, principais aplicativos. Ou seja, uma pequena listazinha dos aplicativos que você vem utilizando com mais frequência no computador. Então, você já tem atalhos ali para os aplicativos que foram abertos recentemente, incluindo também pastas, arquivos, ou só os principais, ou seja, os mais utilizados aplicativos. Beleza? Se você tiver com o seu computador conectado à internet, é possível que também, dentro do painel lá de pesquisa, apareçam algumas sugestões de matérias ali do Bing, né, da internet, né, voltada para um ambiente da web. Eu tenho minhas dúvidas, particularmente, eu até pensei, né, na virada do ano agora, dizendo assim, acho que eu vou tirar algumas coisas das minhas aulas. Aí uma das coisas que eu pensei em tirar foi a Cortana, certo? Por quê? Ó? Porque a Cortana é a assistente virtual. E isso caiu muito em prova de concurso nos 2 últimos anos, gente. 2022 e 2023. Caiu muito em prova de concurso. Teve um concurso no interior aqui do estado, da Guarda Municipal, acho que foi de Irauçuba, eu acho, se eu não me engano, que a banca Consulpan, ela cobrou isso daí. O Windows 10 trouxe uma novidade, uma assistente virtual denominada, aí entre as opções tinha Cortana. E várias outras bancas aí, Brasil afora, cobraram questões sobre a Cortana, né? Cortana, uma assistente virtual desenvolvida pela Microsoft dentro do sistema operacional Windows 10. Só que essa assistente virtual, que é acionada pelo atalho Windows C no Windows 10, ela não teve muito êxito, tá? Ela não teve muita aprovação dos usuários do Windows. E aí ela começou a perder espaço, tá? A prova disso é que na barra de tarefas tinha um círculozinho azulzinho, o íconezinho da Cortana, e depois de algumas atualizações do Windows 10 sumiu. Na atualização a Microsoft tirava, ou seja, não desinstalava, mas escondia um pouco a Cortana, tá? Então eu pensei, poxa, a Cortana já não está mais nem fazendo parte da barra de tarefas lá do Windows, certo? Embora, como um aplicativo à parte, ainda apareça lá nas versões mais recentes do Windows. Mas será que as bancas ainda vão cobrar? Por via das dúvidas, a gente pode até pecar aqui pelo excesso de informações, mas pela falta de informação, não. Por via das dúvidas, está aí. Tomara até que ainda caia. Pode cair? Pode. Se você olhar o seu Windows 10 hoje, mesmo atualizado, tá? Você vai abrir lá o menu inicial e na lista de aplicativos vai ter lá a Cortana, tá? Só está meio que escondida dentro do Windows 10. O próximo recurso, certo? É o recurso chamado de visão de tarefas. E esse recurso visão de tarefas, ele possui vários recursos, 5 ao todo, tá? 5 recursos ao todo. E aí o que eu vou fazer? Para não esticar muito esse bloco, eu vou deixar aqui anotado, tá? O próximo recurso vai ser visão de tarefas. Tem um atalhozinho de teclado também para ele, certo? Como eu comentei agora há pouco, né? A banca da vez é a IDECAM.
Aí você pega a prova da Polícia Civil do Ceará, do último concurso, que teve atalhos Ctrl ESC, Windows I, que mais? Uns atalhos lá, responder ao remetente, Ctrl R, nova mensagem, Ctrl N e Ctrl M, do Mozilla Thunderbird. Tudo isso caiu na prova da Polícia Civil. Da PFOS, Alt ESC, Alt Tab, agora recente da Guarda Municipal de Fortaleza, ano passado, três atalhos na questão de navegadores. Né? Então, sempre que um comando, um recurso tiver atalho, a gente está se preocupando em colocar aqui no quadro. Então, no começo do próximo bloco, eu já começo falando exatamente sobre os recursos do comando visão de tarefas. Segura aí.